Beleza, ao vivo, vamos lá. Hoje, nem sei que dia é hoje, acho que é quarta-feira. Ontem eu não consegui fazer a live, mas seguimos, exatamente. Hoje é quarta-feira, o pessoal tá chegando aí. Beleza, vamos lá. Hoje eu vou trocar ideia aí com vocês, vou responder as questões que chegaram lá nas caixinhas e eu vou abrindo aqui pra gente poder trocar uma ideia. Beleza, Robson? Na paz, tamo junto, meu brother. Vamos lá, eu vou abrindo aqui pra gente ir trocando uma ideia. Opa, e aí, brother, beleza? Inge Fumaça, isso? Inge Fumaça? A tela tá quebrada, eu não consigo ver direito aqui qual que é o nome, mas tranquilo. Tamo junto, meu brother. Vamos lá. Deixa eu abrir aqui a caixinha aonde chegaram as questões. Por que as questões não estão aqui? Era para ter aparecido. Mas tudo bem. Bom, vamos lá. Uma das questões que chegou foi a respeito dos fundamentos para tatu para iniciante. A questão aí dos fundamentos é meio que vasto aí essa área, e uma live só acho que ia ficar um tanto quanto complicado de explicar exatamente tudo e muito a fundo aí na questão. Então eu vou dar uma visão geral basicamente aí do que são, para a gente poder entender um pouco qual que é o pega, tá? Basicamente os fundamentos aí da tatu no contexto geral seria desde a parte ali de você entender um pouco da anatomia da pele para você conseguir encaixar um desenho direito. Um exemplo, que nem você vai fazer uma tatuagem aqui na parte do antebraço. Você vai fazer tipo um rosto que ele está de meio perfil. Você tem que saber se você vai fazer esse rosto virado para dentro ou se ele fica melhor virado para fora. Isso daí vai ajudar muito na disposição aí do seu trabalho, para ele ficar mais harmônico na parte da onde você vai fazer a tatuagem. Nesse caso específico, o rosto ele virado mais para fora. Quando a pessoa fica normal, você vai ver sim aqui a parte do rosto mais frontal, e a parte do cabelo acaba ficando um pouco mais escondida. Se você inverte aí a questão do desenho, o que acontece é que quando você fica aqui na posição normal, com o seu braço abaixado, você não vai conseguir ver aí no total aí essa parte da tatu, então acaba ficando meio estranho. E aí, por mais que o seu trabalho aí ele esteja bem feito, se você não consegue encaixar ele ali, enquadrar legal na pele, a tatu vai ficar um tanto estranha e vai parecer que tem alguma coisa de errado ali. Por isso que às vezes quando você faz uma tatuagem, a aplicação dela até que fica ok, mas no contexto geral, se você não colocou ela direito ali, de acordo com a posição da pele, pode ser que a tatu fique um pouco estranha. E aí, John, beleza? Na paz, brother. E outra questão aí, as partes aí depois dos fundamentos reais mesmo, uma questão não necessariamente, é bom você saber de desenho, mesmo que você não desenhe, você não faça desenho aí no papel, apesar de que isso daí é uma parte bem importante, mas não é a fundamental, mas é legal você entender aí de desenho, pelo menos estudar desenho e conseguir entender o porquê da luz e da sombra, como que funciona, e de questão de contraste, quando você vai encaixar esse desenho, como você faz para ele ficar mais fluido, ficar mais harmônico. Isso daí vai ser bem legal para quando você fazer as suas criações, ou até mesmo quando o seu cliente ele pedir determinado tipo de tatu, você entender como que você vai fazer essa criação. Então, um dos fundamentos sim é o desenho. Eu sei que tem tatuadores que não sabem, não manjam de desenho, basicamente faz só uma parte de cópia. Não tem problema nenhum, tem gente que faz e faz muito bem, mas você saber de desenho é muito importante para você conseguir criar aí um pouco mais e entregar mais valor aí para o seu cliente e poder cobrar mais com isso. E aí, partindo da parte do desenho em si, os fundamentos em si da tatuagem são as técnicas de tatu. E aí é bem interessante você conhecer a fundo aí todas as técnicas e saber para que exatamente você vai aplicar cada uma dessas técnicas. A principal aí seria a parte de traço, tanto é que é uma das coisas que as pessoas têm mais dúvidas de como traçar e como fazer.
Eu sempre dou explicações aqui a respeito de traço, de angulação da agulha, como que você faz para cada um dos tipos de traço, mas nada como você ver ali fazendo esse trabalho direto na pele, porque em determinadas situações você pode fazer ali diferente e por mais que a gente fique aqui e explique várias vezes até a mesma coisa, é muito diferente quando você pega ali na pele e vê fazendo e vê a explicação para aquele estilo de tatuagem que você está fazendo. Porque o traço aí ele vai desde um traço mais fino, num bold line, no sculpt line, e aí para cada tipo de trabalho que você vai fazer, você vai usar uma técnica diferente ali para você conseguir fazer um traço legal. E aí partindo da parte do traço, tipo, que são com as RLs, você também consegue fazer aí você consegue sombrear e fazer o rastelado, que aí são outras técnicas que você vai usar também as mesmas agulhas de traço. E aí vem as técnicas de pintura que eu passei na live passada, se eu não me engano, foi isso mesmo, de fazer uma pintura sólida. E aí você tem que ir conhecendo todas as técnicas e ver as aplicações delas em cada uma dessas categorias, aí, dessas técnicas específicas para cada tatu. Então, se a gente fosse trabalhar aí falando exatamente na parte dos fundamentos, daria para destrinchar todas elas aí a fundo. Mas basicamente seria isso, você entender um pouco da anatomia e saber para que lado você vai tatuar, como você vai encaixar melhor o desenho na pele do cliente para que ela fique visivelmente mais agradável, mais legal ali na pele. Entender de desenho, saber como funciona a textura, sombra, luz e sombra, profundidade para você melhorar, e também as técnicas de tatu, as técnicas de traço, as técnicas de sombra e as técnicas de pintura. E sempre é muito interessante você ver isso daí, a pessoa tatuando na pele, tanto se seja isso online quanto em workshop presencial. Dessas maneiras você consegue aí ir mais a fundo e começar a aprender mais a respeito de cada uma delas. Basicamente os fundamentos seriam esses. E eu tentei entrar aqui agora nas caixinhas das questões que eu abri para vocês, mas eu acho que por conta do tempo ela sumiu daqui, eu só consigo ver saindo agora daqui. E eu tinha separado esse esquema para falar para vocês. Outra questão lá que chegou foi a respeito, foi até o Alan que mandou, eu vi que ele chegou aí na parada, que era a respeito de fazer um review aí, falar sobre as máquinas PEN, qual que é melhor, qual que não é, e tipo custo-benefício e tudo mais. O que acontece aí é que eu não sou a especialidade aí para falar isso para vocês, até porque eu não tenho feedback nenhum, a não ser da máquina que eu comprei, que foi a Sol Nova, e é a única experiência que eu tenho aí com máquina PEN. Então, se eu falar aqui de qualquer outra máquina, eu não vou saber exatamente potência, se funciona legal, se não funciona, se trabalha bem, se tem vibração, se não tem. Então, não dá para eu falar exatamente isso aí para você, meu brother, e para todo mundo que está aí na live. Mas é isso aí. Ô Valmir, não, brother, ontem eu não consegui fazer a live, mano. E provavelmente amanhã também não vai rolar, vai depender porque eu tenho tatu e talvez vai demorar um pouco a mais, cara. Aqui, ó, o Diego Costa tá falando, a canela é ótimo para estourar traço. Então, brother, o que pega aí, o grande lance é mais ou menos o esquema da canela, é mais ou menos como se você fosse tatuar a mão. É muito próximo aqui do osso, não tem praticamente ali a camada de tecido gorduroso, ela é muito pequena. E não tem músculo, é praticamente pele e osso. Então, o que acontece? A pele, quando a agulha, ela aperta na parte da pele, e aonde ela tem tipo pele e osso, a pele ela não faz esse recuo da onde não tem esse recuo aqui, ó. Quando você aperta, deixa eu ver como, aí. Quando você aperta e a pele ela tem essa tensão para baixo. Isso daqui facilita para o traço não estourar, porque ela não vai entrar demais ali na pele. E é exatamente essa elasticidade aqui que ajuda bastante. Quando você vai fazer a tatu na mão ou na canela, o que acontece é que quando você aperta, ela não faz essa tensão, ela é muito pequena.
Então, se você fizer a mesma pressão de mão para traçar nessa parte e para traçar aqui em cima, o traço ele vai estourar mesmo, porque a agulha ela vai ir mais fundo do que ela deveria. Então, você tem que ter uma pressão de mão muito mais leve nessas partes onde passa em cima de osso. Isso serve para canela, serve para mão, quando tem esse ossinho aqui, ele mais saltado também, que a tatu vai pegar ali em cima. Bem na parte de clavícula também isso acontece, perto ali do ossinho do tornozelo e no pé. Todas essas partes são mais complicadas e você tem que treinar um pouco mais essa parte da pressão da mão, de como você vai fazer ali a parte do traço para não ter esse problema. Sempre respeitando aí a parte do ângulo, né? Quando você vai fazer a tatu, se você está tatuando com uma 3RL, ela penetra muito mais fácil na pele e é muito mais fácil trabalhar com ela com um pouco de ângulo, uns 45, 60 graus mais ou menos, você consegue um traço legal. Se você está trabalhando com agulhas mais grossas, tipo acima de 9RL, principalmente se elas estiverem abertas, então você tem que começar a traçar cada vez mais retinho para que todas as agulhas elas peguem aqui na parte da pele. Então aí é questão de adaptação e treino para conseguir fazer esse trabalho mais interessante e não ter esse problema de estourar. Vamos lá. Por que partes do dedo, no caso um anel, tende a sumir o traço? Muitos tatuadores até evitam tatuar. Ô meu brother, ô Valmir, o que acontece é o seguinte: essa parte de cima aqui do dedo, essa parte é uma pele normal, como essas peles aqui da parte da mão, então você consegue tatuar aqui sem nenhum problema. Tem que tomar um pouco mais de cuidado, exatamente por conta que seria mais ou menos que nem tatuar na mão, então o traço ele pode estourar mais facilmente, mas nessa parte aqui de cima ele pega legal. Vamos ver se dá para ver aqui no meu dedo. O que acontece aqui é o seguinte: quando você tatua nessa parte aqui na lateral, mais ou menos da metade para cima, o desenho ele tende a ficar melhorzinho um pouco, mas da metade para baixo ele já começa a virar palma. E dá para ver até mais ou menos uma linha aqui assim, ó, onde delimita uma parte da outra, onde começa a criar a digital. E nessa parte aqui, tipo dessa metade para baixo, às vezes um pouco mais acima da metade para baixo, a tinta realmente não pega direito na pele. Eu não sei exatamente fisiologicamente explicar o que acontece aqui, mas por mais que você faça, com o tempo ela não segura lá na parte de baixo e ela começa a falhar demais e começa a desbotar e a tinta ela se espalha completamente ali. Fisiologicamente, anatomicamente, eu não sei te explicar o porquê, mas isso realmente acontece. Eu mesmo não tatuo mais essa parte aqui do dedo, exatamente por esse problema, e por mais que você explique para o cliente, que você fala que vai ficar falhado, você mostra a foto da tatu falhada, a pessoa fala, não tem problema, mas depois de algum tempo ela volta questionando exatamente aquilo que você falou para ela que ia acontecer. E aí ela acaba falando mal do seu trabalho por uma escolha dela, entendeu? Mesmo você explicando. Então eu também não faço mais. A única parte que eu faço é nessa parte aqui de cima dos dedos, que dá para trabalhar bem. Eu falo que às vezes é necessário ter algum tipo de retoque, até porque é uma parte que eu vou com muito mais delicadeza para não ter risco de estourar o traço e depois não ter como corrigir essa tatuagem em si. Então aí nessa parte dá para fazer sem nenhum problema, brother. Vamos lá. Tranquilo, Diego, tamo junto, meu brother. Boa tarde, Barba Negra, tamo junto, o pessoal tá chegando aí ainda. E quem tiver mais alguma dúvida, manda aí pra gente ir trocando uma ideia, porque até agora há pouco eu tinha entrado aqui para ver a caixinha das perguntas e eu tinha separado a questão só aí da questão dos fundamentos que eu fui explicando para vocês e da questão da máquina PEN, e acabou não rolando de ver o resto, e depois eu tenho que voltar para ver exatamente aí para a gente conseguir trocar uma ideia. Então se alguém tiver alguma dúvida, manda aí, a gente vai trocando uma ideia. Amanhã, como eu expliquei, provavelmente eu não vou conseguir fazer a live, eu vou trocar uma ideia com a pessoa, se der tudo certo e se ela autorizar, eu faço aí a live mostrando a tatuagem dela,
Vai ser uma escrita, algo bem simples, mas vai dar para ver aí trabalhando. E aí durante a tatu eu vou explicando o que eu estou fazendo e tudo mais. Mas aí eu vou precisar da autorização do meu cliente para poder fazer essa transmissão. E aí não tem erro. E vamos lá. E Valmir, se tiver mais alguma dúvida aí a respeito dessas partes onde as tintas não pegam muito bem, manda aí que a gente vai trocando uma ideia. Barba Negra, estou tendo um pouco de dificuldade na hora de fazer um preenchimento com preto sólido. Quando passo a máquina fica falhado e quando volto para fazer acabo machucando a pele do cliente. Ô Barba Negra, depois que terminar a live, volta aqui no feed do Instagram, na página, o último vídeo, que não vai ser o último, né, vai ser o penúltimo, foi uma live onde eu expliquei exatamente como que eu faço para fazer o preto sólido e as duas maneiras que eu uso, as duas técnicas, inclusive aí a parte de como eu regulo a agulha na máquina para fazer essa parte de preenchimento sólido, tá? Mas o mais importante aí de tudo, quando você vai fazer o preenchimento sólido, quando você usa aí a técnica correta, é que essa parte ela já fique sólida praticamente na primeira passada. E você só precisa de voltar ali para preencher pequenas falhas que porventura acabe ficando. Esse daí é o melhor dos mundos. Se você faz o movimento correto e não pigmentou do jeito que deveria pigmentar e você volta e faz o mesmo movimento, é onde você acaba machucando ali demais a pele. É legal, trabalhando com a técnica correta, tá sempre muito cheio de tinta ali a parte da sua biqueira. Você sempre molha, preenche. Quando você tirou, limpou toda aquela tinta, pega mais tinta para não correr esse risco de ficar meio falhado por falta de pigmento ali na hora que você está fazendo o tatu. Mas todos esses detalhes depois você volta lá e aí você dá uma olhada, que aí tá bem explicado. Se você ainda tiver alguma dúvida, manda aí que a gente troca uma ideia, beleza? Ô Valmir, vou fazer com a Cheyenne sim, brother. Espero que dê para filmar aí a tatu, acho que vai ser bem legal. Se ficar vermelha a tatu, significa que não vai pegar a sombra mais rala? Aqui quem fala é o Gamon Tatu. O que acontece... É Gamon? É isso mesmo? Puta, essa tela trincada é foda para ler. Gamon, eu acho que é isso. Vamos lá. Não necessariamente, tá? Você consegue ver aí trabalhos de vários artistas muito foda que você vê e a tatu tem aquele aspecto que fica meio puxado por um marrom, meio avermelhado. Isso não significa que a tatu vai ficar falhada. O que acontece é o seguinte, se você, nas partes onde você tenta fazer uma sombra clara e a única coisa que fica é uma pele rosada, aquele vermelhão sem ter pigmento, ali vai ficar muito claro e ali sim vai ficar falhado. Quando você vê que tem ali a parte do pigmento e tem aquele vermelhidão normal ali da pele, até por conta da agulha e tudo mais, que acaba acontecendo, a tatu é normal, ela fica meio avermelhada, nessas partes não vai acontecer isso. Se você trabalha com a tinta muito rala e a pele da pessoa não aceita tão bem e você começa a fazer praticamente nem só a tinta muito rala, mas também com pouco pigmento, com pouca tinta ali na agulha e você mais vai machucando e deixando aquele rosado, na cicatrização não vai ficar nada. É esse o pega. Mas não necessariamente porque a tatu está avermelhada ela vai ficar falhada. Isso daí não quer dizer nada não. Não sei se pode ser a tinta ou a forma que você está aplicando. Brother, vai depender da tinta que você está usando, mas as tintas atuais, elas são, no geral, elas são boas. Então eu acho seria mais aí a forma como você está fazendo a aplicação. Depois dá uma olhada lá no vídeo certinho e vê se é exatamente daquela maneira que você está fazendo e tenta corrigir aí tanto a questão da profundidade que você está da agulha, né, que ela está saindo ali da ponteira da máquina, ou até mesmo a técnica correta ali, se você está usando ela, uma das duas formas para conseguir fazer aí a sua pigmentação, tá?
O que acontece se você vai fazer um preenchimento sólido, um preto sólido, o ideal é que você use um preto mais concentrado. Isso vai facilitar muito aí a sua pigmentação, porque tipo, com ele mais concentrado vai entrar mais pigmento ali na pele e você vai conseguir um acabamento, uma saturação de pigmento ali embaixo da pele muito maior. Isso daí vai fazer com que seu preto fique mais sólido. Se você está tentando fazer um preenchimento sólido com preto linha, até dá para fazer. Só que tem que tomar mais cuidado, o risco de machucar é maior. Então depende ali do que você está fazendo e se está saindo ali a quantidade correta de agulha da ponteira, se a técnica ali, o movimento que você está fazendo é o correto. E você tem que adaptar também a não só a técnica, mas se sua máquina ela é muito rápida e você faz um movimento circular muito lento, você pode acabar machucando demais a pele ali também. Então são alguns fatores aí que você tem que ver. Não necessariamente é só a tinta, tá, brother? Quando tu põe de voltagem na HP2 com sua pen para preto sólido? Ô brother, a pen eu não estou usando na HP2 não, brother. Eu comprei uma fonte, eu comprei a PU4 também da Cheyenne, que eu não queria arriscar a colocar a máquina na fonte e ter algum tipo de problema com ela. Mas na fonte, para fazer o preenchimento sólido, eu estava fazendo aí mais ou menos com 6,5 da última tatuagem que eu fiz, até uns 8 volts eu consegui fazer um preenchimento sólido legal com ela. Acima disso ela começa a ficar muito rápida e para fazer o preenchimento sólido já não fica tão interessante. Então depende da área ali que eu estou fazendo e do quão que eu preciso ali da velocidade, mas vai variar entre 6,5 e 8 para conseguir fazer um preenchimento sólido bem legal. Mano, eu estou decalcando, agora tá foda, tenho várias dúvidas, mas agora vou começar a tatuar. Ô meu brother, na paz irmão, boa tatu aí e a ideia é essa. Qualquer coisa depois você manda lá no WhatsApp e a gente troca uma ideia de boa, mano. Eu falei aí a respeito das pens que você tinha perguntado lá e realmente eu não vou saber te responder, Alan, a respeito, mano, porque a única que eu conheço e que eu tô usando é a Sol Nova e as outras eu nunca nem peguei na mão, mano. Estou aprendendo com uma Bulldog de bobina, tenho muita dificuldade em mantê-la a 90 graus para traçar. Alguma dica? Ô brother, primeiro, só vai traçar a 90 graus se você estiver trabalhando com uma agulha tipo muito grossa, acima de 9 e principalmente se ela estiver aberta ali no isqueiro, quase como se fosse uma bucha, tá? Aí você precisa deixar ela 90 graus, porque senão nem todas as pontas vão pegar na pele se você trabalhar em ângulo. Você pode traçar em ângulo que é muito mais fácil, tipo de 7RL para baixo. E dica... Não, é mais como você tá segurando, tipo na ponteira, dependendo de como você tá, como você vai fazer esse encaixe dela na mão, entendeu? E aí é mais uma questão de treino mesmo, de pega uma pele artificial e tenta arrumar uma posição e ver como que fica mais fácil para você. E vai depender de como você pega, principalmente na ponteira, biqueira que você tá usando. O que eu acho muito mais fácil de trabalhar são com aquelas biqueiras mais largas, mais grossas, acima aí de 33 milímetros, porque você consegue ter o apoio aqui assim na parte de baixo dela e você consegue ficar numa angulação muito melhor. Quando você trabalha com aquelas ponteiras mais finas, umas biqueiras fininhas, você segura quase como se fosse uma caneta. E o grande problema disso é que essas máquinas de bobina elas são bem pesadas e para você conseguir ter ali a firmeza e fazer esse equilíbrio é bem chato mesmo. Então se você usar essas biqueiras mais largas, mais parrudonas, vai facilitar bastante aí a sua vida, brother. No meu caso, o movimento e a quantidade de agulha tá de boa. Tô achando que é o tempo de mão e voltagem. Ô Christian, pode ser o tempo de mão. O lance da voltagem, o que acontece é o seguinte: máquina de bobina, quanto mais volts você coloca, mais forte a sua máquina fica. Então se você vai trabalhar com uma agulha grande, tipo 15, uma Magnum 15,
21, tipo, ao 23, sei lá. Quanto maior a Magnum, mais voltagem você vai precisar numa máquina de bobina para ela ter mais força para conseguir empurrar todas as agulhas para dentro da pele e você conseguir fazer o preenchimento. Se você está trabalhando com poucas agulhas, tipo 9, 11, 13, você não precisa necessariamente ter uma voltagem muito alta. Se você está trabalhando com máquina rotativa, independente se seja uma PEN ou qualquer modelo das rotativas, quanto mais voltagem você coloca na máquina, mais rápida ela fica. Então, se você trabalha com ela muito rápida, você vai ter dificuldade aí de fazer o movimento correto na hora de você estar fazendo esse trabalho de preenchimento. Então, tem que ficar esperto nisso. Dependendo da máquina, do modelo, do motor, tem um monte de questão aí que pode ter variáveis, tá? Se você trabalha com uma voltagem muito pouca, o motor ele tem pouco torque aí para conseguir empurrar a agulha também para dentro. Então, você não consegue trabalhar com voltagens tão baixas. Vai depender muito do motor e da potência da sua máquina, tá? E aí a questão é de entender como que ela funciona, treinar bastante aí na pele artificial para você conseguir passar isso com mais facilidade para a pele aí do cliente. E aí, meu brother, tranquilo? Depois volta. Eu falei um pouco sobre... Beleza, Luiz? Se perdeu muita coisa aqui. No começo eu comecei é bom, né? Redundante pra caralho. Mas eu comecei falando aí a respeito esqueci, caceta. Tava falando Cara, esqueci, mano. Olha que loucura, acabei de começar a live e esqueci. Mas é a respeito dos fundamentos. Tava falando dos fundamentos das tatus. Basicamente foi isso. Depois você volta lá e pega do começo que eu dei uma explicação geral aí a respeito. Se ficar alguma dúvida, depois você manda aí e a gente pode fazer uma live a respeito de cada um deles. Oi, Michele, beleza? Tranquilo? Francisco aí também, beleza, Francisco? Na paz. Michael, mano, valeu por ter me respondido no Instagram sobre preenchimento sólido. Opa, tamo junto, meu brother, tá lá. E eu fiz a live lá mostrando, acredito que você tenha visto aí, então. Foi exatamente por isso que eu fiz a live lá, porque você falou, chegou essa questão, meu brother. O retoque de uma tatu, você costuma variar entre 15 e 20 dias, tanto faz para uma tatu com sólido ou uma mais simples. Ô, Almir, o retoque da tatu vai depender. Sempre que eu faço uma sessão, de uma sessão para outra, na mesma tatuagem, mesmo para retoque ou se for para continuar a tatu, eu gosto de esperar aí 3 semanas. Em 2 semanas a tatu já está bem cicatrizada, mas geralmente ela ainda tem aquela pele meio brilhante e às vezes e essa pele ela é muito fininha e eu acho que é muito risco ali de trabalhar em cima dela, dependendo se for muito grande ali a parte, eu não gosto de fazer. Então eu gosto de esperar 3 semanas para trabalhar ali com segurança. Agora, vai depender do retoque, de como foi a cicatrização do seu cliente, de como que está a pele. Se ela já estiver bem íntegra, 3 semanas é o suficiente, aí são 21 dias. Agora, se foi uma cicatrização um pouco mais complicada, se inflamou, se a pele ainda não está 100%, é legal que você espere mais, deixa a pele ficar bem íntegra, sem estar com essa pele brilhante, para você conseguir fazer um retoque sem correr o risco de machucar demais de novo ali a pele onde você já tinha feito a tatu. Então é legal esperar aí às vezes um pouco mais para conseguir fazer esse retoque sem nenhum problema. Voltei, mano, meu nome é Renan, estou querendo começar a fazer tatuagens. Ixi, fumaça. Ô brother, o caminho é esse, você já tá basicamente aí num lugar legal. Todos os dias eu faço live aqui explicando, principalmente para quem tem as dúvidas, quem está começando ou quem já tatua há um tempo, tá aí. E as dúvidas que forem surgindo, alguma coisa que você tiver, manda aí que eu respondo sem nenhum problema. E a gente vai se falando, brother. A ideia é essa. Se tá querendo, tá começando certo, meu brother. Beleza, Alan, tamo junto. Imagina, Christian, é nóis. Fala, parceiro. E aí, Neto Tatu, beleza, meu brother?
Aí o Francisco sempre com boas dicas, tamo junto, meu brother, a ideia é essa. E quem tiver mais perguntas, mais questões, mandem aí pra gente ir podendo trocar uma ideia e deixar a live aí um pouco mais dinâmica. Aqui, eu tô vendo que chegaram 2 questões, mas eu não sei o que acontece, o Instagram tá de sacanagem comigo. Eu cliquei aqui para ver as questões e simplesmente sumiram. Não sei quem mandou. Manda aí que a gente vai trocando uma ideia. Manda de novo. Opa! E aí, Caio, beleza, meu brother? Na paz, tamo junto. Vamos lá. Deixa eu ver se eu não deixei passar nada aqui. E aí a gente vai trocando mais ideia. Ô Maicon, você falou aí, você chegou a ver lá a live? Conta aí, me fala se ajudou, se valeu mesmo. Se ficou mais alguma dúvida, manda aí que a gente vai trocando uma ideia, meu brother. Aqui, Daniel, vamos lá, o Francisco. É fácil o desenho realista? É uma boa para começar na tatu? O Francisco, mesmo que você já faça aí desenhos realistas e tudo mais, quando você vai para a pele, a questão é bem diferente do que você faz no papel. Eu sinceramente não aconselho você já tentar fazer um trabalho realista logo de cara, sem conhecer as técnicas, sem saber como você vai trabalhar na pele e como funciona aí essa parte, tá? Começa aí dos desenhos mais simples, começa a aprender a traçar na pele primeiro, entender como que funciona ali a parte da agulha na pele, aprender as técnicas de sombreamento, de pintura, de rastelado, porque você vai usar para fazer textura aí na parte de realismo. E aí depois que você tiver aí com as técnicas dominadas, que você conseguir brincar aí bem aí com esses fundamentos aí da tatu, aí você começa a pegar trabalhos mais elaborados, mais realistas, começando com desenhos mais simples. E aí você vai progredindo cada vez mais. Essa é a maneira mais fácil aí, e até mesmo para você não ter nenhuma frustração, entendeu? Até porque se no papel você manda bem, você faz desenho legal, realista, você tenta passar isso para a pele, e se você não consegue fazer isso daí tipo de primeira, pode rolar ficar meio de saco cheio mesmo, entendeu? Ficar puto ali com o trabalho. Então vai passo a passo, mais ou menos que nem quando você começou a fazer desenhos mais realistas. Você sabe que o começo é de um jeito e até você atingir um nível aí demorou um tempo. Então é paz e tem que ir mais tranquilo e gradativamente aí aumentando o grau de dificuldade aí que você está fazendo a tatu, brother. É a melhor maneira aí de começar. Tiagão, sobre o lixo do estúdio, como faz o descarte? Tem que fazer convênio com hospitais? Ô Daniel, vamos lá. Cada cidade trabalha de uma maneira e depende, não necessariamente você vai fazer convênio com hospitais, tá? A coleta da caixinha de Scarpac, onde você joga as agulhas, essa daí você tem que ter um descarte específico. Se você não tem nada aí na sua cidade, dependendo de onde você está, se você levar até algum posto de saúde, algum lugar, eles recolhem, algum posto público, né? Eles recolhem para você e eles mandam para ser incinerado e ser destruído. Aí é uma maneira mais tranquila. Agora, o lixo residual que fica ali dos papéis que você usa e tudo mais, vai depender de como funciona a legislação aí de cada cidade, vai trabalhar de um jeito. Tem cidade que pede para você pagar um serviço de coleta especial e uma vez por semana ele vai passar aí no seu estúdio e vai recolher esse lixo. Tem cidades que não tem essa necessidade, você pode colocar ele no lixo comum, no lixo de rua mesmo. Que, para falar bem da verdade, para tatuagem eu não vejo problema nenhum nisso. Exatamente por conta do tipo de resíduo que fica, que são só papéis, não tem nada perfuro cortante que a gente joga no lixo, é só papel sujo de tinta e com uma quantidade muito pequena de sangue e de plasma. Que não vejo diferença nenhuma de um lixo de banheiro, para falar a verdade, que vai contaminar da mesma maneira, e até mesmo de absorvente íntimo feminino, que se é descartado no lixo, e a quantidade de sangue que tem ali também é mais ou menos a mesma.
mas cada cidade tem uma legislação específica, é legal você ver isso daí na vigilância sanitária aí da sua cidade. Mas de qualquer maneira, a caixinha de Scarpac, essa sim, de jeito nenhum você pode jogar no lixo comum. Isso daí você tem que levar, ou você vai fazer essa assistência para o pessoal vir recolher na porta do seu estúdio, ou então você tem que levar até um postinho aí em algum lugar e eles recolhem isso daí e descartam da maneira correta aí, sem nenhum problema. O Robson: Thiago, uma máquina de bobina básica da Paul Rogers, é mesmo com voltagem baixa, ela fica esquentando, fazendo muito barulho, mesmo com uma fonte de qualidade. Tentei regular, mas não dá certo. Ô Robson, aí é um pouco mais complicado, meu brother, porque tem algumas questões aí que podem interferir aí na máquina. Se por um acaso o capacitor dela geralmente acaba sendo problema, e é um dos motivos que a sua máquina vai acabar esquentando demais, tá? E é um dos problemas, cara. Eu sei que a Paul Rogers tem umas máquinas boas, mas vai depender aí de qual máquina você está trabalhando. Essas máquinas que são mais baratas, tipo, acaba tendo algum tipo de problema aí. E é complicado. Tenta trocar o capacitor, às vezes é ele que pode estar tendo esse tipo de problema. Não sei se ela ainda está na garantia, se tem alguma assistência certa para isso. Tenta ver diretamente aí com a parte do fabricante para ver o que eles falam e o que eles te aconselham a fazer aí nessa questão, entendeu? Mas é um pouco complicado. Só assim de você falar, não sei exatamente como você faz para resolver esse problema, brother. Pá, tamo junto, Francisco. Daniel, muito grato, irmão. Suas dicas estão ajudando muito. Parabéns, valeu, meu brother. Blackwork é uma boa para começar. Só no preto puro, rastelado, pontilhismo, mandalas. Só tem base de sombra no peso de mão. Ô Christian, é bem interessante, cara. Exceto pela parte do preto sólido, que é uma parte aí mais complicada. Mas é um bom esquema para começar, até porque se fica falhado você consegue retocar ali e fazer um trabalho sem nenhum problema. Então eu acho que sim, seria mais ou menos o mesmo esquema que quando eu comecei a fazer. A minha sorte aí é que na época, em 96, era muito moda, era tipo demais, era tribal. Então eu fiz muito tribal e o tribal me ajudou demais a entender como que eu conseguia traçar, como que eu conseguia fazer um preenchimento sólido. No meio do tribal ali que eu estava fazendo, eu tentava sombrear um pouco e depois eu ia preenchendo tudo ali por cima para conseguir ir pegando um pouco das manhas ali, vendo como que eu fazia para entender como funcionava melhor aí a tatu. Então é um bom caminho sim, brother, dá para começar sem nenhum problema. Uau, a máquina é ruim mesmo. Tenho uma e simplesmente deixei de lado. Ah, tá explicado, brother. O cara falou aí. Eu nunca tive uma da Paul Rogers. Eu nunca cheguei a comprar, então não tenho experiência com ela. Mas aí é complicado mesmo. Se a máquina não é legal, tipo, só dificulta muito a sua vida. Você fica quebrando a cabeça, fica tentando fazer os negócios e tipo acaba se frustrando aí. Às vezes não é nem você e sim o material que você está usando. É legal aí começar a investir em máquinas mais arrojadas, mais caras e com a melhor qualidade aí para você conseguir desenvolver melhor o seu trabalho. Tem máquinas aí ainda com custo-benefício que são legais, tipo, tem máquina nova que já saiu de linha, que eles vendem aí a metade do preço e são máquinas boas. E aí vale a pena você ir começando a ter máquinas melhores, que isso vai agregar muito aí no seu trabalho, brother. Ah, entendi, mano. O traço até que é de boa, tem que pegar as manhas aí no preenchimento sólido. E, brother, o esquema aí de pegar a manha é testando realmente, é aplicando a técnica correta e vendo como que isso vai funcionando na pele.
mas é aquilo que eu falei no começo da live. Por mais que a gente tenta ficar sempre explicando aqui, o ideal é tipo você ver realmente tatuando na pele, pegando ali, vendo o movimento, vendo como que é feita a aplicação. Isso daí abre muito aí a sua mente quando você está fazendo. É bem interessante, dá para aprender muito com esse lance das lives aqui. É por isso que eu faço, até pelo feedback que eu estou recebendo de vocês. Mas nada como a gente ver ali como que faz, desde workshops online até em workshops presenciais. É importante aí esse lance aí para o aprendizado, e dá para aprender muito bem no online sem problema nenhum, ainda mais hoje em dia, em época de corona, é o que está tendo para fazer, não tem outro jeito aí da gente conseguir fazer. E por falar em workshop online, o que acontece é o seguinte: agora no começo do mês que vem, eu tinha até separado aqui, ó, vai ser... Deixa eu voltar aqui e eu já falo a data exata para vocês. No dia 6, segunda, terça, quarta e quinta, eu vou fazer uma maratona aí, uma maratona mão na massa mesmo aí para todo mundo que tá acompanhando aí as lives. Depois eu vou abrir as inscrições, vai ser uma maratona aí 100% grátis, 100% online também, só que só para quem tiver inscrito, que vão ser uma sequência de 4 vídeos. O último vai ser um vídeo ao vivo aí comigo, e aí é onde eu vou mostrar tipo basicamente tudo. Então vai ser bem legal, depois eu explico um pouco mais aí a respeito desse esquema, e aí eu vou vir com as lives mais específicas e direcionadas exatamente aí, mostrando o antes e o depois de várias tatuagens e como que a gente faz para seguir aí nesse rumo e para melhorar realmente aí cada vez mais os nossos trabalhos. Vai ser bem legal. Tatuli, boa tarde, uso uma elétrica pop com fonte Centurion da Trestini e tenho muita dificuldade imensa para fazer traço grosso, mesmo usando bucha 9. O que posso fazer? Bom, o que acontece aí, o lance de você fazer um traço grosso com a elétrica pop pode ser por conta da força da máquina em si, tá? O lance da fonte em si não vai impactar muito na sua máquina, não. E se você tentar aumentar demais a potência dela, você vai ficar com a máquina rápida demais, e aí você tem que tomar cuidado. O ideal seria uma máquina um pouco mais potente para você conseguir fazer traços mais grossos, tá? Eu já tive uma elétrica pop, eu conseguia fazer traços mais finos com ela funcionava bem, mas o que eu gostava muito de fazer era sombra, ela era bem macia para sombra. Talvez seja por isso o problema aí que você não consegue fazer traços tão grossos com ela, tá? Então o ideal seria uma máquina um pouco mais parruda e uma máquina mais forte para você conseguir ter mais potência para conseguir fazer esse tipo de pigmentação. Eu acho que o problema é esse. Separa a vaga para mim. Demorou, meu brother. Depois eu vou divulgar certinho e vai ser bem legal esse esquema. Imagina, qualquer dúvida manda aí que a gente troca uma ideia, Tatuli. Treinando tatu, chegou aí também. Beleza, vamos lá, galera. Ih, acabou aqui a bateria. Bom, galera, é isso. Mandem aí as dúvidas. Amanhã provavelmente eu entro ao vivo aí fazendo uma tatu, então vai ser uma escrita. Eu vou trabalhar aí com 3RL, vou trabalhar com traço mais fino, talvez um scoop line, porque é uma inscrição e tem uns detalhes nas letras e vai dar pra gente poder trocar uma ideia. E aí eu vou tirando umas dúvidas aí durante a live. Eu acho que vai dar pra fazer isso sem nenhum problema. Vamos lá, a minha tá garantida, tô inscrito há um tempo, valeu. É nóis, Almir, tranquilo. Bom, galera, é isso, chegamos aí ao final de mais uma live. Eu vou parar um pouco antes para conseguir salvar, não sei o que acontece aqui no meu Instagram, que se eu não paro um pouco antes, aí eu perco a live e ele não me deixa salvar, eu perco o vídeo e não dá para ninguém mais assistir live, nada. Beleza? Então, provavelmente a gente se vê amanhã. Eu mando mensagem no grupo do Telegram, quem tá aí no grupo, e a gente troca uma ideia.
Ou o Alan chamou aí, então antes de eu encerrar, eu vou aceitar aqui a solicitação do Alan pra gente trocar uma ideia. Ele tá lá tatuando, não sei se ele apertou sem querer, ele declina aí e a gente vai trocar uma ideia. Tá conectando? Porra, nunca dá bom esse bagulho, cara. Dando ódio, mané. Eu não sei por quê, cara. Será que ela é a distância? Não sei, eu acho que não. Aqui aparece que tá conectando, eu ouço você, mas eu não É, te e aqui vejo. fica travado pra mim. Eu consigo ver tudo numa boa. Deve ser essa porra desse meu celular. Deve ser, brother, sei lá. Ou problema na conexão aí, não sei se tá no 4G, se é Wi-Fi, o que você tá usando, às vezes Pô, acontece, cara, nem liga. Wi-Fi forte pra caramba, net, pai. E não pega essa merda. É normal, Alan, tá tranquilo, meu brother. Então, o que eu ia te coisar? Eu vi a minha mensagem lá no WhatsApp lá, mas, pô, É, não era live, não era pra amanhã? então, foi o que eu falei. Amanhã à noite. Então, Alan, a live é amanhã à noite, que eu mandei lá no WhatsApp. Amanhã às 8 da noite. Vai ser a live lá do que a gente está fazendo para a questão do marketing. Mas me manda no WhatsApp que a gente troca uma ideia. Bom, galera, é isso aí. Depois a gente se fala. Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer essa tatu e fazer ao vivo aí para vocês verem. A gente vai trocando uma ideia durante a tatu. Se não, na sexta-feira, às 17 horas, estamos aí. Separa uma breja que a gente vai fazer uma live tomando uma. Eu vou separar um conteúdo da hora aí para a gente poder trocar uma ideia. Tamo junto, galera. A gente se vê então. Até lá.